Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo aqui esse podcast, como diz meu querido amigo Lincoln. Hoje é a minha estreia como co-host do programa, então eu tô aqui muito feliz. Tô inclusive nervosa um pouco, né, por estar sentado dessa cadeira do lado de cá. Eu conheci o Lincoln naquele podcast que vocês assistiram, eu falando sobre um evento adverso que foi um erro que eu cometi quando eu era técnica de enfermagem na minha carreira, que eu quase matei uma criança de 2 anos, e esse Reels viralizou. A gente acabou fazendo um outro podcast que ainda vai sair sobre esse assunto, onde eu conto toda essa história. E eu tive a oportunidade e a bênção de ser convidada pelo Lincoln para participar do programa junto com ele, dividir o programa junto com ele como co-host. E a gente vai trazer esse tema que é tão importante e a gente vai começar a falar sobre eventos diversos. Eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal. Eu sou também, além de enfermeira, eu sou escritora e gosto muito de fazer mentorias de autoconhecimento. Nesse grande universo que a gente tem, eu conheci o Elton, que ele é o autor da teoria da permissão. E entrei na mentoria dele e conheci uma anfitriã maravilhosa, que é aquela pessoa que recepciona a gente quando a gente chega na mentoria dele. E tudo que eu mandava no grupo, ela me respondia, eu achava super interessante. Era um olhar, né? Teoria da permissão. A maioria das pessoas ainda não ouviram falar, alguns já ouviram, outros não sabem muito bem como funciona. E eu quis trazer esse olhar. Por quê? Porque ela se tornou minha terapeuta ao longo do tempo, com o olhar da teoria da permissão. E isso me ajudou a desenrolar e a resolver muitos problemas na minha vida, e eu quis muito trazer para vocês aqui esse olhar sobre o erro, sobre o evento adverso. Hoje a gente vai comentar o caso do médico no Piauí que se matou depois de ter matado uma criança por um erro, e a mídia bombardeou ele com uma mídia negativa muito grande, por culpa ele se matou. Então a gente vai trazer um pouco para vocês hoje de como vocês vão conseguir lidar quando acontece um evento adverso, né? Então o que é o evento adverso? É aquele erro que a gente comete, nós profissionais da área da saúde, que não diz respeito à história da doença do paciente. Então, é algo que sai fora desse percurso. Então, eu quero apresentar essa pessoa maravilhosa, a Jéssica, terapeuta. Fala um pouquinho, se apresenta, Jéssica, para a gente continuar esse papo aqui, que eu já quase falei o podcast todinho aqui logo no começo. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Souza, sou terapeuta e anfitriã da Aliança Divergente. Eu estou aqui por conta da Hilda, das nossas conexões, da gente ter se encontrado, conversado e eu ter recepcionado ela quando ela entrou na Aliança Divergente. Para mim foi fantástico porque, assim, todas as pessoas que entram, que eu dou aquela recepção, que eu faço parte do grupo preparatório, eu tento trazer o olhar de quem entrou, como eu já entrei, e senti aquela necessidade de ser acolhida. Então, eu sempre acolho todo mundo, trago todo mundo da melhor forma e dou as melhores percepções para elas conseguirem levar aquilo para a vida delas. E é à toa que eu tô aqui hoje, eu sou terapeuta, porém, quando eu entrei com um processo de autoconhecimento, de querer entender meus ciclos, meus padrões, e através da Aliança Divergente eu me tornei terapeuta também. Então, eu trago esse olhar da permissão. A vida nunca mais é a mesma quando você entende os acontecimentos da sua vida e o porquê aquilo acontece. E aí o nosso objetivo hoje é trazer justamente isso, né, Jéssica? Uhum. É esse olhar para o evento adverso, mas não apenas como uma falha técnica, porque a nossa intenção aqui é não trazer essa Uhum. culpabilização, né? Então, quando eu convidei a Jéssica para a gente poder falar um pouquinho, é para assumir uma Sim, responsabilidade de quando a gente erra, mas além da falha técnica, a gente trazer como o que pode estar acontecendo na vida da pessoa, um sintoma da vida sim. dela como um todo, né? Então, os padrões repetitivos, a infelicidade na carreira, a busca por aprovação, a autossabotagem, e isso me fez pensar muito, né? Uhum. Trazer esse seu olhar da teoria da permissão quando esses eventos acontecem, porque durante ali o nosso atendimento, eu pensei, nossa, eu me senti muito Sim, culpada, o erro que eu cometi me traumatizou, mas eu fiz algumas outras. sim. Tomei muitas decisões depois disso, Uhum. e eu acho que vai ser muito importante para os profissionais da área da saúde que estão Sim. assistindo a gente, o que é que eles podem fazer quando eles erram, né? Então, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de você estar aqui. Vamos lá para a Obrigada. primeira pergunta, né? Tá. Então, fala pra gente, assim, o que é a teoria da permissão? Explica um pouquinho para o Uhum. pessoal entender o porquê que a gente vai analisar com esse olhar da Sim. teoria da permissão aqui esse assunto. Uhum. E então fala pra gente.
Gente, eu vou explicar para vocês de uma forma simples. O que é a teoria da permissão? A teoria da permissão veio por conta de quando você tenta alcançar algo, fazer algo na sua vida e você se sente travado. É como se você sempre alcançasse um teto e nunca saísse dele. Então, significa que você não tem permissão para passar dele. O que é a dependência emocional? A dependência emocional, ela é quando a ação de um e estado do outro tem interferências na ação de um e estado do outro. Quer dizer o quê? De uma forma simples. Eu sou amiga da Hilda e eu não consigo tomar alguma decisão porque vai afetar a ação dela e o estado dela. Se eu vou mudar de estado, se a gente trabalha junto, e aquela decisão vai afetar a vida dela. Isso é dependência emocional. Por quê? Se você não tem autonomia de tomar a decisão, de agir, fazer algo por você, significa assim que você está dependente emocional daquela pessoa. A dependência emocional, ela não entra somente nas relações amorosas, a gente escuta muito falar sobre isso, mas envolve também a sua vida profissional, a sua vida pessoal e até a forma que você se relaciona. Então, a dependência emocional está nesse processo e a permissão, ela fica anulada porque você não consegue ter permissão para ir para o próximo passo, que aquela decisão que você tomaria te levaria para aquele lugar. Isso se chama falta de permissão. Eu acho que quando eu ouvi ele falando, eu já fiz muita terapia, eu sou uma buscadora de autoconhecimento. E tem muitas coisas na minha vida que eu ainda não resolvi, né? Dá-lhe terapia e nada de resolver. E eu olhei, quando eu escutei o Elton falando, porque você não tem permissão, Isso. eu pensei, nossa, eu acho que é isso que tá faltando. Eu me permiti e eu abri um pouco essa permissão, né? Então, para o profissional de saúde, Jéssica, que tá ouvindo a gente Sim. aqui, como que nós, profissionais da saúde, inconscientemente, damos permissão para que as coisas ruins aconteçam na nossa carreira, como, por exemplo, errar uma medicação e quase matar uma criança e mudar ali todo o trajeto, Da né? vida dela, né? Isso. Tá. Quando acontece isso, significa o quê? Você tomou aquela ação inconscientemente que afetou a vida de outra pessoa. Aqui a gente não vai colocar o que aconteceu com essa pessoa, com a criança ou com o paciente em si. A gente vai trazer o olhar para a pessoa que estava ali, que era, no caso, o médico ou enfermeiro. Quando ele tem uma mudança na vida dele, ele aplica uma medicação, acontece algo e aquilo ali gera um problema para ele, nós acostumamos dizer que tudo que acontece na nossa vida é porque você precisa, permite e prefere. O que seria isso? Nossa, eu quis fazer um mal para alguém. Não, não é fazer o mal. Mas através daquela ação, teve uma consequência, aquela consequência afetou a sua vida. E a partir dali você vai ter que tomar uma decisão. Então, você vai fazer os trâmites corretos, porém, aquela ação ela vai mudar a sua vida. Não só pelo conta de uma medicação ou por algo que aconteceu. Ali vai gerar um novo passo para a vida da pessoa. Então, de uma forma inconsciente, ela gerou aquele acontecimento para ela poder tomar uma decisão forçada. Seja ela ter estado na área da saúde porque ela não queria, ou foi um sonho que veio de alguém, de um parente que ela viu crescer na área da saúde e ela foi por conta disso, ou pelo fato que ela queria alcançar um novo passo ou um novo nível. Quando eu pensei da gente conversar sobre esse assunto e a gente estava aplicando isso para a minha vida particular, eu fiquei pensando, cara, como é que a gente aplica isso para a parte profissional? Porque todas as vezes que eu lembro quando eu cometi esse erro, eu lembro como eu me senti, eu lembro do meu desespero, eu lembro do medo do que medo, você sentiu. eu fui mandada embora por justa causa, tive que entrar na justiça. Fiquei desempregada, fiquei preocupada da criança morrer. Então, foram muitas coisas que me aconteceram. Então, quando eu penso que eu dei permissão para isso acontecer, então é meio que desesperador a gente acreditar e pensar que eu permito, prefiro e preciso de que essas coisas aconteçam na minha vida para que eu possa evoluir de alguma forma. Então, é bem, bem difícil de aceitar esse conceito, porque né? nós somos seres humanos com reflexos emocionais. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente registra primeiro com a emoção. Quando a gente registra com a emoção, significa o quê? Que aquilo ali ficou registrado e toda vez que você sentir uma sensação parecida, você vai lembrar daquele acontecimento. Então, geralmente eu pergunto assim, o que aconteceu quando tudo aconteceu? O que significa? O que aconteceu quando tudo aconteceu naquele momento na sua vida? O que você estava fazendo? O que você estava passando? O que é que estava acontecendo que você passou por esse momento? Aí a pessoa traz o relato, olha, Jéssica, eu estava trabalhando assim, mas estava meio confusa, eu não sabia se eu queria continuar. Aí eu pergunto, o que aconteceu na sua vida depois desse ato? O que mudou?
Aí ela traz toda a mudança. Mas foi algo bom ou ruim? Não, foi algo ruim. Mas todo lado ruim, coisas ruins acontecem, tem algo bom por trás. É, E a pessoa, ela não tem consciência disso. é Porque ela muito registrou com a inconsciente. emoção. Então, ela vem a culpa, o medo, o desespero de achar que não vai, que me fez o mal pro outro. Mas tá, vamos olhar pra sua vida. Como é que estava a sua vida naquele momento? Aí a gente traz esse olhar clínico, acalma um pouco mais, a pessoa consegue pensar com mais racionalidade, sair do emocional e conseguir enfrentar o que precisa ser daqui pra frente. É, você quando eu comecei a estudar, eu Uhum. entrei na Aliança Divergente tem pouco tempo, acho que deve ter 2, 3 meses. Então, eu Sim. não conheço muito bem os conceitos. Trouxe a Jéssica aqui para ela ensinar um pouco pra Uhum. gente. Então, aplicar esse conceito de que até as coisas ruins eu permito, eu Prefiro e preciso. prefiro e preciso. É. E aí, me recordo de coisas além desse erro de medicação. Eu Uhum. me recordo de um atropelamento, onde Sim. numa faixa de pedestre eu atropelei 2 pessoas. Então, para mim ainda é muito Sim. desafiador eu colocar essa teoria dentro desses acontecimentos tão ruins em que eu prejudiquei pessoas Sim. e me prejudiquei. Ele se prejudicou. E um mês depois eu fui assaltada a uma armada e Uhum. levaram o meu carro. E A aí eu. gente chama de pré-queda, É, gente. Quando tem um efeito, assim, causa algo na sua vida, algo ruim, a gente chama de pré-queda. O que significa pré-queda? É quando um acontecimento ruim, ele aparece na sua vida, mas aquele acontecimento, ele vai te dar uma chance, uma oportunidade de você identificar um padrão que você precisa romper para você ir para o próximo nível. E que significa você ter que se comportar diferente de todas as vezes que você se comporta. Seja bater o carro ou ser assaltada, como você fica e aquele acontecimento, como mudou a sua vida depois daquilo. bem. Vamos segurar que a gente Sim. vai analisar alguns casos daqui a pouco, mas. E deixa eu te perguntar. Uhum. Sobre a dependência emocional no trabalho, que eu achei muito Sim, interessante. Assim, a gente costuma associar essa dependência nos relacionamentos, sim. né? Marido, esposa, namorado, mãe, pai. Uhum. E como que essa dependência afeta o bolso e a carreira da gente, né? Aquele profissional que precisa excessivamente da aprovação do chefe ou do paciente está mais propenso a errar, né? É. Então, primeiro explica a dependência emocional, assim, como que afeta o bolso e a carreira. Geralmente, quando a pessoa ela tem dependência emocional, por exemplo, ela trabalha numa determinada empresa e ela, vamos dizer que ela é sócio e ela tem que tomar decisões, mas não só com ela, ela toma decisões junto com o sócio. Então, gera uma dependência emocional, porque lembra da ação e do Estado, influenciação do Estado do outro, significa o quê? Que ele nunca vai conseguir tomar autonomia às decisões, porque ele vai estar afetando o sócio diretamente. Então, se cria uma dependência emocional, porque ele vai se preocupar com o sócio através daquela decisão. Então, isso afeta provavelmente o crescimento da empresa, o faturamento da empresa se torna um teto, não sai daquele valor X, ou se é no trabalho onde você está, por exemplo, na área da saúde, tem colega de trabalho ali, dependendo do colega de trabalho, vocês ficam presos, tanto quanto sair para um setor diferente, ganhar um pouco mais, vocês acabam ficando ali presos naquele mesmo X valor todo mês. Isso afeta o financeiro totalmente. E acontece muito na enfermagem, né? Por exemplo, o piso salarial demorou tantos anos para ser aprovado. Sim. Tem muitos lugares que ele ainda não é praticado, né? E todo mundo da enfermagem normalmente costuma ter 2 empregos. Sim, maioria que eu conheço. E atendo pessoas também que têm 2 empregos, porque aquela renda não complementa. Porque pelo tanto X de horas que são trabalhadas, elas têm que arrumar uma segunda renda para dar conta de tudo. Mas nunca é sobre o dinheiro, é sempre sobre as relações. Sempre. O dinheiro ele é só uma consequência inevitável. Em que sentido? O dinheiro ele vai entrar, mas de uma forma mais leve, mais natural. Vai depender muito dos perfis controladores, que o que acontece? Quando a gente está na dependência emocional, envolve 4 perfis controladores. Narcisista, vingador, vítima natural e vítima intencional, que significa nós aprendemos a se relacionar através desses perfis controladores. E é por isso que a dependência emocional se instala. Porque você aprende a ser narcisista com um colega, Um você não chefe, percebe, você não enxerga. Ou o chefe é o contrário, você se torna uma vítima intencional e ele narcisista com você. Mas o narcisista aqui nos perfis controladores, tá, gente? É uma forma que a gente aprendeu a se relacionar, não é a forma patológica, é totalmente diferente. eu, quando comecei a estudar, eu exonerei de um concurso público, né? E porque o meu sonho era abrir uma empresa de consultoria. Uhum. E eu queria ganhar mais, eu queria crescer, eu sempre falo que aonde os maiores palcos que eu puder levar a enfermagem, eu vou levar. Então, esse daqui também é um dos palcos que eu tô trazendo a enfermagem. E o que eu percebia como consultora? Por que eu ensinava algumas coisas para algumas enfermeiras e
elas conseguiam evoluir ali com a consultoria, colocar em prática tudo que eu ensinava e por que que com as outras eu não conseguia. Então, eu comecei as terapias para me autoconhecer, para melhorar como eu me sentia todos os dias, mas também eu aprofundei mais e me tornando também terapeuta quando eu queria entender o porquê que eu ensino uma coisa para uma pessoa dá conta, a outra não. Porque, por exemplo, o perfil de algumas enfermeiras passivas, por exemplo, me incomoda muito. Por quê? Porque se ela, uma chefe de um centro cirúrgico, você imagina, um centro cirúrgico com 6 salas, né? Tinha um centro cirúrgico que a gente tinha, que eu prestava consultoria, a gente tinha 1.100 cirurgias mês. Então, você imagina o fluxo, a rotatividade, a quantidade de pessoas trabalhando. E ali eu precisava de uma enfermeira muito pulso firme, assim, sabe? E eu tinha algumas enfermeiras muito passivas, então as normas, né, como eu trabalho com a implementação de segurança do paciente, controle de infecção, então primeiro que a gente faz auditoria, fica monitorando se o pessoal está fazendo certo. Segundo, que a gente tem que implementar os protocolos e tem que fazer o pessoal fazer. Seguir a risca. Seguir a risca, para quê? Para o paciente ficar seguro. Sim. Só que o comportamento da pessoa, né? É diferente. Ela não dava conta, assim, Sim. de falar um não pro médico, né? Então, assim, eu trabalhando já descobri a Jéssica já super, como é que é? Narcisista até Sim. no osso. Até no osso, até no talo, gente. O narcisista dela é gritante. O meu narcisista é muito gritante. Coitado de quem trabalha comigo, né? As meninas que trabalham comigo. Controle. Controladora, assim, ao máximo. Mas o perfil mais passivo, assim, ele tá mais pra quê? Depende, vítima natural, vítima intencional? Sim, aquela enfermeira que fica aceitando tudo do médico. Mais vítima. Fala assim pra todo mundo. Sim, mais vítima. Porque o vítima, o que acontece nos perfis controladores? Só pra vocês entenderem. O vítima intencional é quando ele supervaloriza aquilo que ele tá passando naquele momento. O vítima natural, ele sempre tem uma tragédia, sempre tem um problema, sempre alguma coisa tá dando ruim na vida dele. O vingador, ele não quer ver o outro bem. Na verdade, ele quer ficar melhor que o outro, então ele tem que estar sempre ali. O vingador, até a gente fala vingador, as pessoas acham que ele é pessoa ruim. Não é ser ruim, mas naquele momento, ele quer ser melhor. Sempre. Ele não quer que o outro evolua. E o narcisista, ele se preocupa com a autoimagem, sempre o dele é melhor que todo mundo, o que ele faz é super valorizado, a imagem dele é mais importante. Então, esses perfis controladores, eles funcionam assim, diariamente no trabalho. Que é uma enfermeira, pelo fato de ser chefe, ela acha que pode controlar todo mundo, então o narcisista dela tá super em alta, porque ela tá em evidência, e aí se acontecer algum problema ali, ela vai estar na frente, então a imagem dela é importante, então ela quer controlar tudo e todo mundo a todo custo. O vingador, ele entra aqui, por exemplo, ou até a gente colocar aqui um vingador assim, mas aquele fulano errou, mas eu não gosto daquela enfermeira. Aí te coloca naqueles plantões ruins, entra nesse sentido. Aí você não vai te dá as férias. Não dá as férias, você pede Aliás, uma dá folga, num mês que é ruim. que é ruim. Aí entra-se nessa evolução do trabalho. Quando você está ali convivendo todos os dias e começa as coisas a acontecerem. Quando a gente tem um olhar divergente, o olhar divergente é como? Você vê a situação acontecendo, é como se você colocasse um óculos e enxergasse tudo em volta de um olhar diferente. É assim que a gente fala sobre a teoria da permissão. Então, quando eu era enfermeira e distribuía a escala, na minha cabeça eu pensava... No primeiro eu quero fazer uma pergunta que muito me interessou. Por exemplo, eu como enfermeira narcisista, né? Sim. Eu tenho um perfil narcisista, gente. Não é esse que vocês estão pensando aí, não. Mas assim, como que eu poderia, então, manter uma postura dentro do ambiente de trabalho, fazer com que os médicos cumpram os protocolos, que a equipe me ouça, que quando eu fale, eu não precise, né? Ser vingativa ao ponto de falar, olha, se você não fizer, eu vou te colocar numa escala ruim, porque a enfermagem é isso, a gente vive de escala, né? Não vou autorizar sua folga, mais ou menos isso. Como que... Eu não consigo nem imaginar como que seria. No dia a dia? Porque no meu entendimento, talvez seja o meu olhar, que eu ainda não coloquei esse óculos que você acabou de falar, nesse dia a dia, como que eu não consigo pensar numa enfermeira que é proativa e que consegue manter todo mundo na linha sem ser controladora, sem ser narcisista? Nesse caso, a gente traz muito olhar racional. Em que sentido? Você identificou que você é um perfil narcisista, você começou a ver o vídeo do Elton, começou a conhecer um pouco da teoria da permissão e você começou a fazer essa autoanálise.
Primeiro, a gente entende a história de origem da pessoa, a gente conhece a história dela, como ela foi criada, como ela se comporta, com quem ela aprendeu, porque tudo que a gente sabe hoje, até na vida profissional, a gente aprendeu através das nossas referências e repertório. Então, eu entendo a história dela. Para quando chegar no campo profissional, eu entendo exatamente aquilo que ela é. Porque se ela consegue ser narcisista no trabalho, pelo fato dela ser chefe, conduzir pessoas, ela também é assim no campo dela pessoal, seja com o filho, com o marido, com alguma pessoa da família, ela consegue ser. Mas lembrando que relações a gente não consegue ser o mesmo perfil. Vai depender de pessoa para pessoa que você exerce algum perfil controlador ali. Tem gente que é narcisista no trabalho, mas em casa com o marido, por exemplo, pode ser uma Vítima. vítima, por exemplo. Ah, entendi. Então tem que analisar caso a É, caso. caso a caso. Tá, entendi. Então, e quando você foi falando os perfis, assim, né, de vítima, a gente percebe muito, o pessoal, eu chego como consultor e o pessoal reclama muito, Ilda, porque aquela enfermeira é isso, porque aquela enfermeira é aquilo, porque a enfermeira não defende a gente, normalmente a equipe técnica de auxiliar, né, estão sempre ali reclamando, chorando as pitangas, assim, né, eu percebo que, fala um pouco, assim, sobre a reclamação, Jéssica, eu percebo que o pessoal da saúde, de modo geral, principalmente da enfermagem, reclama muito, né? Então, assim, qual que é a sua percepção, assim, em relação à reclamação? Ó, quando traz o olhar da reclamação, eu já lembro da escada da maturidade da postura, que a gente trabalha os degraus, a postura e a maturidade. Quando a gente olha para o degrau de reclamar, significa que a pessoa está habituada a vida inteira a reclamar. Não é só somente o trabalho, mas geralmente dentro do trabalho reclamar é mais fácil. O que acontece? Quando você reclama, você traz uma situação, um fato ali, tudo bem, você está reclamando, a gente já entendeu. Então é a forma dela desabafar. Ela vai desabafar aquilo que ela está sentindo, mas em nenhum momento ela olhou e falou assim, não, o que que eu posso fazer de diferente, questionar, e o que que eu posso aplicar de diferente para mudar essa situação. Porque através de uma coisa, se você tomar uma decisão de uma mudança, tudo muda em volta. Então, se você toma uma postura diferente, você decide mudar e parar de reclamar e propor e aplicar, você não se torna mais aquele enfermeiro, aquela auxiliar que só reclama. Você também vai estar propondo e aplicando, e as pessoas vão te olhar diferente. Nossa, aquela enfermeira é legal. Ela sempre tem uma coisa para resolver, ela nunca deixa o problema ali, ela sempre resolve. Por quê? É a forma que você conduz. Entendi. Então, no caso, além de reclamar não resolver, a pessoa, ela tá em qual, né, na escada, ela tá em qual degrau? Reclamar. No próprio reclamar. No próprio reclamar. Então, só que eu percebo que muitas vezes a pessoa não dá esse passo justamente porque às vezes ela vai ter que tomar uma decisão inclusive, pedir demissão daquele trabalho e trocar de emprego. Isso. Aí, para ela não tomar essa decisão, ela fica na onde? No reclamar. Ou fica só justificando que é uma verdade, mas ela não acaba tomando a decisão que é, deixa eu encarar esse problema, deixa eu olhar aqui, o que está tendo aqui que está me causando esse problema. Seja se eu estou feliz com essa decisão, se eu gosto de trabalhar aqui, ou se não, não é mais o que eu quero. Então, ela teria algum problema que levaria ela a sair de lá. A pré-queda que a gente costuma falar. Entendi. Muito bem, tá vendo, gente? Se você não entender nada do que a gente falou até agora, pelo menos essa de reclamar, você tenta não reclamar, tenta propor e questionar e aplicar. Propor, questionar e aplicar, que é o que vai realmente mudar a sua vida, porque reclamar e justificar, você não vai conseguir sair do lugar. Porque muitas vezes é isso, a gente fica reclamando, não tem dinheiro, né? Esse emprego é ruim, nossa, essa escala é horrível, nossa, a enfermagem ganha muito mal. É todo dia, é a mesma coisa que a gente escuta. Então, outra coisa, assim, entrando um pouco nessa parte do erro na saúde, né, e o inconsciente, assim, já que vamos, então, falar sobre o erro que eu cometi, né? Então, eu era muito jovem, isso aconteceu há 18 anos, então, esse erro grave, né, onde eu fiz uma medicação fora do horário, teve várias pessoas erraram, eu fui ali a última, não vi o erro e acabei fazendo a medicação errada e isso levando uma criança quase a óbito, né, de 2 anos. Então, isso foi o que transformou minha carreira como um todo. E aí, eu acho que seria legal, né, vou abrir aqui, né, gente, a minha vulnerabilidade aqui para vocês, para que a Jéssica possa analisar. Porque para você, que é da enfermagem, que errou, a gente erra, nós somos seres humanos, né? Inclusive, a segurança do paciente começou com errar é humano. É super famoso esse texto, que traz
como que a gente pode fazer? Se errar é humano, o que que a gente pode fazer, então, para que a gente não erre? E se a gente erre, como que a gente vai resolver? Então, eu vou trazer, realmente mudou completamente ali a minha vida, né? Esse erro. E tive todos aqueles sentimentos que a gente falou. Então, assim, pela sua ótica, né? Quando um profissional comete um erro grave desse, porque errar, a gente erra todo dia, né? No último podcast, eu e o Lincoln até trouxe que no Brasil, a cada 5 minutos, 3 pessoas morrem. E olha que é um dado super recente, se eu não me engano, 2017. Um estudo, né? Na verdade, recente, entre aspas, né? De 2017 para cá. Tem muito tempo, né? Sim. Então, eu queria falar que um estudo não recente. Então, você imagina como está essa estatística hoje. Muito dos eventos adversos ou erros que a gente comete também é subnotificado. Então, nesses programas aqui do Passagem de Plantão, que eu tô como co-host, a gente vai muito trazer sobre isso, trazer luz para essas situações. E aí eu quero te perguntar, quando esse profissional comete esse erro grave assim, né? O que que a gente deve investigar na vida pessoal daquela pessoa naquele momento? O erro é um grito de algo que está acontecendo fora do hospital? Sim. Por exemplo, geralmente, quando a pessoa me traz um acontecimento na vida dela, eu entendo o que aconteceu antes, o que estava passando na vida dela, o que aconteceu durante e o que vai acontecer após. O que significa? Você estava passando por alguma coisa antes. Vamos dizer, o porquê você entrou na profissão, o que fez te levar para aquele lugar, qual é o motivo e objetivo que você estava ali, e eu entendo antes. Aí eu entendo durante, que sentido? O que você fez naquele dia? Ó, eu fiz isso, exatamente isso, isso, isso. Ó, eu costumo fazer isso, isso, isso. Tá, eu entendi o que aconteceu durante. Mas como você estava naquele momento, você queria continuar lá? Você queria estar ali? Naquele dia, você decidiu ir trabalhar e você sabia o que você queria naquele dia? Porque tenho certeza que depois desse fato, alguma coisa mudou. Não só o susto, o acontecimento, mas ali fez você alcançar outros lugares. Sim. Então, onde a teoria da permissão entra nesse sentido, que é o que aconteceu naquele momento que mudou a sua vida, forjou você tomar uma decisão que ele te levou para outro lugar e a sua permissão mudou. Então eu vou te responder. Tá. Me faz a primeira pergunta, que aí Por exemplo, a gente vai analisar, tipo, real mesmo, assim, o caso. Tá, vamos lá. Você traz para mim um acontecimento. Isso, que foi esse que eu fiz errado. O que estava acontecendo na sua vida antes? Antes. Qual é o motivo e objetivo que fez você entrar ali, naquele trabalho, nessa profissão? Eu tava fazendo. Ali era o meu plantão, mas eu tava em plantão extra durante o dia. Eu já tinha falado pra minha chefe que eu não aguentava mais trabalhar. Eu tava fazendo 24 horas e folgando 24. E eram as minhas férias da faculdade. Então, por dificuldade financeira, eu peguei vários plantões extras, mas eu já não aguentava mais cobrir o outro setor. Então, eu já tinha falado, já tinha pedido pra ela, tinha mais ou menos uma semana que eu não aguentava mais, e ela pediu pra eu segurar só mais um pouco. Então, é claro, culminou ali, né? Sim. Então, encerrou ali. Ela não me liberava, mas no dia que eu errei, no outro dia eu já fui mandada embora por justa causa. Pronto. Você saiu Eu consegui sair, o que eu atingi o objetivo que eu queria. Porque você entrou por um objetivo, que era, você estava fazendo faculdade, você precisava de uma renda extra, então ali foi uma escape para cobrir aquilo que você precisava naquele momento. Aconteceu o fato veio da medicação e você aplicou, tinha que ser justamente você, naquele dia. Porque a menina que era responsável pelo pessoal da quimioterapia, que era técnica de enfermagem, a gente vai sair ainda, viu, gente? Esse episódio onde a gente explica. Hoje em dia é enfermeiro que aplica quimioterapia, mas naquela época, 18 anos atrás, era técnico de enfermagem, mas eles tinham um treinamento e inclusive ganhavam a mais para isso. É por isso que eu não conhecia da medicação, nunca nem tinha ouvido falar. Como o horário estava errado, eu só segui e cumpri. Você fez a decisão. Vamos dizer que a vida trouxe para ela que situação? Ela já queria sair de lá, ela já tinha pedido e não estava tendo a solução que ela precisava. Então, a vida trouxe uma situação, um acontecimento naquele dia, naquele momento, para aquele papel da medicação vir para ela e ela fazer errada. Então, ela precisava, permitir e preferia. É essa a questão que a gente traz. Quando isso acontece, veio para você e tinha que ser você. Nossa, gente, é difícil, né? É muito difícil, né? Porque geralmente quando tem um acontecimento Porque foi ruim, isso, a gente distribuiu os pacientes, tá? Tinham vários pacientes, então como a colega faltou, acho que faltaram 2 colegas, só tinha eu e mais um, ou eu e mais 2, e eram, sei lá, 60 pacientes. Então a gente dividiu, entregaram para mim as prescrições dos pacientes que eram para ser dela. Ela faltou nesse dia, ela não faltava nunca. Ela faltou esse dia sem avisar, não tinha como repor, a enfermeira não tinha como mandar outra pessoa, eu liguei para ela pedindo ajuda.
tinha tanta coisa pra fazer. Ela falou, Hilda, foca só no medicamento, fala com seus colegas. E aí, realmente, quando teve a divisão, aquela prescrição veio pra mim. Veio pra você. E a gente fala sobre os combinados inconscientes. Qual era o combinado inconsciente dela? Inconsciente, viu, gente? Você não pede pra fazer algo, né? Consciente, você tem 100% razão por aquilo. Inconsciente seria o quê? Aquela medicação vem pra ela fazer e através daquilo ali vai mudar a vida dela, porque ela vai ter que tomar uma decisão e fazer outra coisa. No caso, a liberação dela de sair de lá, ela foi mandada embora e através disso as decisões da vida dela mudou. E o que aconteceu depois? Então, aconteceu muita coisa, né? Eu fui mandada embora por justa causa. Eu fiquei muito revoltada, porque por mais que... fiquei, assim, indo no hospital todos os dias, meio que escondida pra saber dos meus colegas ali como que estava a criança, se ela corria risco de vida. Procurei o médico, procurei a mãe para pedir desculpa, mas eu me senti, assim, muito envergonhada, né? Eu acho, na época, eu acho que eu não contei para ninguém da minha família. Se eu contei, acho que eu contei depois. Contei pro meu primo. Se eu poderia ser mandada embora por justa causa por causa disso, sendo que eu nunca tinha errado. Nunca tinha feito nada que me desabonasse como uma profissional e como uma funcionária daquela instituição. Então, assim, no meu primeiro erro, eu sou mandada embora por justa causa, né? Sim. E aí, na época, isso há 18 anos atrás, a segurança do paciente que vem sem essa cultura de culpabilização e sim responsabilidade, mas que a gente chama de cultura justa na instituição, não existia, né, gente? Estava muito longe. Isso começou em 2013, que foi implementada a RDC 36 aqui no Brasil. Então, lá, naquela época, era isso. Você errou, você era mandado embora. E como tinha muita gente errando, então eles usaram o meu caso ali, o meu caso, porque tinha um monte de colega que errou também, fez medicação errada e tudo, mas eles usaram o meu caso. Olha, se vocês continuarem errando, vocês vão ser mandados embora, mais ou menos isso, sabe? Pra assustar como exemplo pra todo mundo. E eu fiquei desesperada pela falta da renda também. Entrei na justiça, o juiz, analisando tudo, mandou me readmitir. Mas eu, muito abalada com tudo, não quis. Não quis voltar. Não quis voltar. Até mesmo porque lá era um hospital que eu ia fazer estágio, né? Os meus colegas depois falaram pra mim, Hilda, não faz estágio lá, mas era como se... Eu acho que meu padrão vingador ativou, porque eu queria voltar lá, dando a volta por cima, porque todo mundo sabia o que aconteceu, todo mundo sabia que eu tinha sido mandada embora. Então, eu não queria... Ficar por baixo. Ficar por baixo. Eu não queria... Assim, foi muita humilhação, mais ou menos assim. Então, eu falei, não, eu só vou voltar aqui quando eu for fazer estágio aqui. Que aí, eu já vou estar voltando como enfermeira, como estagiária da enfermagem, não só como técnica de enfermagem, né? Então, E o meu TCC da faculdade foi sobre esse assunto. O porquê, eu queria entender o porquê que a enfermagem erra. Talvez também como uma justificativa, porque eu queria provar para as pessoas que eu não errei porque eu quis. Não foi culpa sua. Que não foi culpa minha. Eu queria mostrar o quanto que a enfermagem é sobrecarregada, trabalha muito, tem 2 empregos, à noite você tem pouco tempo para você poder descansar. Então você acorda, você imagina, você dormiu 2 horas ou 3 horas e acorda para fazer um monte de medicação, assim, você tá até tonto. Então, o risco de acontecer algum evento adverso, aliás, na verdade, facilita, né? Se você tá com sono, cansado. Então, inclusive, eu publiquei esse artigo que é Representações da Equipe de Enfermagem sobre Erro no Preparo e Administração de Medicamento. Então... E quando eu me dei conta, eu já era especialista em segurança do paciente e implementava isso em todas as instituições. Aí a gente traz o olhar divergente. O que aconteceu naquela época e o que mudou na sua vida depois? Por quê? Tem uma pergunta que eu costumo fazer. O que de bom acontece quando algo ruim acontece na sua vida? Em que sentido? Aconteceu algo ruim na vida dela, mas através do ruim teve algo bom. Ela conseguiu mudar, entrar na consultoria, mudou a vida profissional dela e ela abriu os olhos para outra coisa. Então é exatamente isso. Muitas vezes vem algo ruim na vida da gente, mas a gente só fica olhando pelo lado ruim, mas ali também teve algo bom. Vem acompanhada. Então, a mudança vem daqui. Através desse acontecimento, a sua vida mudou e tomou de rumo. E com certeza que eu fui também, tive uma indenização por essa demissão injusta, como justa causa, e o hospital teve que me pagar um dinheiro. Na época, foi um dinheiro relativamente alto, que me ajudou, inclusive, muito. Aí a gente traz esse olhar divergente, que é o que aconteceu quando tudo aconteceu. Ela teve essa questão da medicação, através disso a vida dela mudou e aquele valor que ela precisava para dar o passo para a vida dela, ela não conseguiria trabalhando lá. Você conseguiu depois que você saiu. Só que aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque
querendo ou não, todos nós somos seres humanos, Sim. mas nós da área da saúde, quando a gente ali, é por isso que eu acho que a enfermagem precisa muito trabalhar o inconsciente, né? Sim, 100%. A parte terapêutica também, porque primeiro que a gente trabalha com muita sobrecarga, existe uma sobrecarga emocional ali de estar cuidando daquele paciente doente, de estar só ao redor de gente doente. Sim. Eu acredito que a vibração ali do hospital, ela é baixa, assim, É. né? Só tem gente triste, doente, Cansada. cansado, e aí você só cuida de gente doente, você só vê coisa ruim no hospital todos os dias, então é difícil você manter você tá positiva, Você né? tem uma percepção positiva. Você tem uma percepção, ó, a pessoa que trabalha na UTI, ela vê gente morrendo toda hora, né? Claro que a gente vê casos onde a pessoa sai e tudo, mas a maior parte do tempo a gente tá ali lutando contra a morte, né? Os profissionais da saúde estão lutando o tempo todo contra a morte, então é meio desafiador, assim, você não reclamar, né? Então, assim, eu entendo, eu já estive nesse lugar. Então, é por isso que eu saí do hospital, porque lá dentro eu não conseguia parar de reclamar, né? Não tinha dá. como. Não tem como. Então, eu acho que a pessoa se conhecendo mais, ela pode não trazer esses acontecimentos. Então, tanto que é difícil para mim colocar a luz e esse óculos divergente nessa minha situação onde eu cometi um erro e inconscientemente eu atraí aquilo. Sim. Então, é duro, né, Jéssica? Muito, porque quando você faz essa análise mais racional, você consegue entender muita coisa que acontece na sua vida, não só no campo profissional, mas no campo pessoal também. Porque você começa a sair desse lugar de vítima, de reclamar, de sempre estar olhando a situação como um todo e falar assim, o que eu posso fazer com isso para mudar a decisão próxima? Então, você vai fazendo essa construção. Aí eu vou trazer mais um caso aqui pra Jéssica, para ela poder analisar, que é um caso que aconteceu no Piauí, Sim. né? De um médico, deixa eu abrir aqui, que o suicídio de um cirurgião, né, investigado por morte de uma criança, após essa divulgação, ele foi indiciado, né, por morte de criança após procedimento. Aí ele conseguiu colocar aqui pra gente. Então, o caso ocorreu um dia após a imprensa divulgar o indiciamento do profissional do Piauí por homicídio culposo. Então, você imagina, ele é um médico cirurgião, ele fez uma cirurgia, né, então... quando a mídia, né, ele foi bombardeado pela mídia, né, então, e ele suicidou um dia depois, né, logo após, aliás, um dia depois após o indiciamento. Você imagina, você é profissional da saúde, ser indiciado, né, por homicídio culposo. Então, foi devido à morte de uma criança decorrente de um procedimento cirúrgico, e ela fazia hemodiálise, ela foi internada no hospital de Teresina com quadro de infecção, sendo necessária a troca do catéter venoso. Então, o catéter venoso central é um catéter que o médico coloca, só médico pode fazer, né? Que ele vai direto na veia principal, aonde aquele paciente, no caso dela, vai fazer hemodiálise. Mas na UTI a gente tem muito paciente, né? Que a gente coloca esse catéter para ele fazer medicações. Então, no momento que ele foi fazer a troca desse acesso, ele pegou uma artéria, né? Então, horas depois, ela morreu. Sim. Isso no momento de passar um catéter, um dos eventos, né, que são evitáveis o médico, ao invés de pegar uma veia, pegar uma artéria. E também, por exemplo, um pneumotórax, porque aí ele coloca na hora de fazer, pode acontecer. Eu já peguei muitos casos, né, de eventos adversos por conta de catéter central. Então, todas as vezes quando eu era enfermeira e eu trabalhei muito tempo na UTI, pronto-socorro, que a gente tinha que pegar um acesso central, eu já ficava super tensa. Porque eu sabia que aquele paciente podia piorar, dependendo do médico. Às vezes era um médico novo, às vezes ele não tinha muita experiência, furava o paciente um monte de vezes. É um procedimento, entre aspas, que é para ser simples, né, mas ele vai pegar uma veia ali bem central, então se o médico não tiver uma experiência, ele pode errar e pode dar ruim para o paciente, né? Então, ali ele fala, né, que o procedimento é a introdução de uma agulha na região do pescoço, né, em uma artéria subclávia localizada embaixo da clavícula, encostada na artéria que sai do coração bem próximo ao pulmão, né? Então, é guiado por ultrassom, mas assim, isso não é verdade, guiado, não é um processo, por exemplo... Talvez por ela ser criança foi guiado por ultrassom, mas no nosso dia a dia a gente não tem ultrassom, né, para poder fazer. Então o médico vai lá e passa o catéter faz nas condições e vai que tem, nas né? condições que ele tem, né? Então eu acho que então fala pra gente aqui um pouquinho nesse caso, né? A gente comentando sobre esse caso antes aqui do podcast, você falou a escolha da morte já veio antes do acontecimento.
como que a dependência emocional, né, deixa o profissional igual, no caso dele, a aprovação ali do status social, Sim. né, quando ele foi indiciado por homicídio culposo, né, porque ele é um processo, assim, sério, né, então deixou esse profissional, assim, da saúde vulnerável a ponto de achar que a vida dele acabou após um erro profissional desse. Quando a gente traz a questão do reflexo emocional, significa o quê? Que nós somos seres emocionais, então tudo que acontece, uma história, um fato, alguma coisa, a gente registra com emoção. Quando trouxe para ele o olhar de que eu matei uma pessoa, ele registrou aquilo com a emoção. Mas eu vou um pouco mais a fundo. Em que sentido? Quando eu trago um olhar assim, eu entendo a história da pessoa, o como era a história de origem dela, provavelmente o histórico familiar dessa pessoa teria alguém que tinha depressão, que poderia, assim, já ter causado isso, ele ter visto a referência dele, repertório. Então, assim, o que ele achou? Eu vou fazer isso porque aqui eu vou conseguir parar com essa dor. Porque ele registrou o acontecido com a emoção, então ele estava se sentindo culpado, com medo, provavelmente, porque é as emoções básicas que nós, seres humanos, entende. Então, quando traz esse olhar, é entender muito a história da pessoa, como ela era no trabalho, entender com os colegas de trabalho como ele era como profissional, para dar uma análise mais direta e mais correta. Por exemplo, quando um paciente meu, ele traz uma questão de um erro dele de trabalho, causou algum mal a alguém, eu sempre questiono o que estava acontecendo na sua vida naquele momento, o que você estava passando, para a gente poder trabalhar uma ordem cronológica para esse acontecimento e que impacto esse acontecimento causou na sua vida, para a gente conseguir trazer uma explicação muito clara. Aí traz os combinados inconscientes que a pessoa faz, que é, se eu ganhar muito mais dinheiro com essa profissão, eu vou deixar alguém para trás. E, geralmente são as relações, que é uma mãe, um pai, ou a pessoa tá casada e a esposa, ele acredita que não vai acompanhar ele nesse novo processo, que ele está avançando mais que o outro. Então, é um olhar muito delicado para esse fato. Porém, quando traz o suicídio, provavelmente tem algum histórico familiar também, porque ele viu, ouviu comentário. Então, é bem complexo. Aí ficou registrado que quando Ficou acontece registrado. alguma coisa muito ruim, a pessoa, como uma solução e uma Isso. saída, Ela comete. o suicídio seria uma saída, né? Sim, comete suicídio. Eu acredito também, porque eu acho que foi muito rápido ali o Sim. processo, então talvez, na verdade, eu acredito assim. É por isso que nós, profissionais da área da saúde, Tem que se cuidar. tem que se cuidar. Uhum. Porque a gente tem que estar muito bem emocionalmente para que quando acontece uma tragédia como essa, porque ninguém tá livre disso, Não. né? Qualquer pessoa, auxiliar, técnico de enfermagem, auxiliar até que não, porque ele não chega a fazer medicação, né? Mas porque para mim uma das coisas mais perigosas é medicação, que é uma coisa que a gente faz toda hora, né? Catéter venoso central, de vez em quando a gente passa num paciente, diferente da UTI, que tá Sim. todo mundo de catéter, é diferente. Mas assim, no nosso dia a dia da enfermagem, então de vez em quando a gente tem um paciente com catéter. Agora, medicação não, medicação a gente faz o tempo todo. O técnico de enfermagem faz medicação, prepara a medicação, faz diluição de medicação, então tem as miligramas adequadas para ele fazer ali. Quando é criança, né, também eu contei um outro erro que eu já cometi, que quando eu fui fazer um plantão numa pediatria, eu peguei um plantão extra, sempre por causa de dinheiro, né? Porque assim, ó, quem que é que vai pegar e trabalhar mais se ele tá bem de dinheiro? Não vai. Não vai. Então, na época que eu era concursada, era sempre assim, um buraco sem fundo, né? Sempre precisando de dinheiro. E eu ganhava bem, assim, né? O concurso de Brasília é um dos concursos que paga melhor para enfermeiro no Brasil. Então, eu peguei um plantão extra na pediatria, porque eu pensava que, como era criança um pouco maior, eu não ia ter tanto problema. Trabalho, Mas assim. na hora de fazer uma medicação, a médica falou a quantidade que era para eu fazer, mas ela estava falando em miligrama e eu entendi que era ml. Ela não falou, ela só falou o número, né? Ela falou 10. Ela não falou o que era o 10. E eu, como sempre trabalhei com adulto, achei que era 10 ml, né? Então, a criança teve o batimento cardíaco, foi para 178, né? Então, assim, eu fiquei completamente descompensado o plantão todo, não tinha outra enfermeira junto.
não consegui fazer mais nada e falei, eu nunca mais piso aqui. Por quê? Porque eu acessei toda a emoção do erro que eu tinha feito da outra vez. Né? Então, é por isso que a segurança do paciente, a gente, inclusive, tem a meta, né, de implementação da segurança medicamentosa, e uma delas é a checagem, é a conferência, né? A gente não pode fazer prescrição verbal. O médico, se ele for fazer numa emergência, e a gente estava numa emergência, então, graças a Deus, não aconteceu nada com a criança, né? Mas eu nunca mais piso numa UTI pediátrica, porque eu não tenho condição de entender aqui a conversa. E acaba que tem um contexto como um todo, né? A gente vai pegar hora extra, a gente não é treinado por aquela área. Então, na enfermagem, existe diversas áreas, né? Hemodiálise, existem áreas muito complexas, né? Hemodiálise, você tira o sangue do paciente para fora, coloca ele numa máquina, limpa ele e traz de volta. Então, assim, é muito complexo. Então, a enfermagem, como você não tá livre de errar e nem de fazer nada, então você tem que estar bem mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para aguentar qualquer tranco que vier, para não acontecer isso, né? Então, acredito eu muito, talvez esse médico tava cansado, sobrecarregado, né? Devia estar passando por algum problema. Problema pessoal. Quando então, foi a gota d'água, eu acredito. Ele provavelmente, quando a gente traz esse olhar mais clínico, assim, a gente tenta entender toda a história como um todo, porque é algo que aconteceu que mudou não só a vida dele, impactou a vida de outras pessoas também. Então, é importante o profissional, ele tá bem emocionalmente, tá bem mentalmente, ter todo um cuidado, respeitar o corpo, o descanso, porque quando você tá nessa rotina intensa, aí que tá propício pro erro acontecer, porque você tem que estar bem, cuidar de você e se priorizar. Isso. Que é o que o profissional da saúde não faz, né, Brasil? Ontem, eu tava em algum centro cirúrgico, acho que ontem, de um cliente meu, é um centro cirúrgico que eu tirei a licença pra eles, tava tendo cirurgia, eu fui lá ver como é que tava, não tinha visto ainda depois que a licença tinha saído, e eu encontrei uma profissional de enfermagem, ela era técnica de enfermagem, ela tava circulando a sala, e ela falou pra mim, nossa, deixa eu correr aqui, que hoje eu não fui no banheiro nenhuma vez. Isso era 3 horas da tarde. Eu já tive pedra nos rins quando eu era enfermeira, porque eu não ia no banheiro. Então, isso é o retrato da enfermagem, né? A gente fica ali tanto... refém do tempo. E de ajuda ao outro que não se cuida. Então, o que a Jéssica falou é muito importante, né? Então, eu acho que trazer esse olhar mesmo para sua saúde, para o seu bem-estar, como que você tá, né? Então, mas é bem difícil, por exemplo, a pessoa encaixar um exercício, uma pessoa que trabalha 2 plantões e folga um, não né? tem à disposição. Não tem à disposição. Então, por exemplo, a gente tem uma carga horária rígida, né? O técnico, o pessoal da enfermagem não pode fazer mais que 18 horas seguida. Mas assim, aonde, né, Brasil? Porque tem um monte de lugar até hoje que eu conheço que o pessoal faz 24 horas seguidas, gente. Verdade. Assim, se falar que não é, você tá iludido. Que mundo que você vive, entendeu? De bobe, porque é igual falar que enfermeiro não apraza. Só enfermeira apraza medicação. Gente, até hoje tem lugar que técnico de enfermagem apraza. Então, existe muito essa questão de você julgar tudo que você vê apenas com o seu óculos. Sim. Que é isso que a gente tá te convidando pra você fazer. Tirar o seu óculos, colocar um outro óculos, que é essa da teoria da permissão, e tentar enxergar um pouco, colocar luz pra sua vida pra ver o que é que você pode melhorar. Porque quando eu era da enfermagem, eu vivia doente, hipocondríaca, tomava um monte de remédio e ali eu me sentia, era narcisista, né? Sim. Porque eu sentia assim, ó, a capa da Mulher Maravilha. Nossa, hoje eu salvei não sei quantos pacientes. Que estava com a capa. Quando a gente da enfermagem coloca a capa da mulher ou do Homem Maravilha, que isso quer dizer o quê? Narcisista mesmo? Porque assim, você acredita que só você pode solucionar o problema do outro. Eu só sempre achei. Eu sempre achei que eu era a melhor enfermeira de todos os lugares. Até hoje eu acho que eu ainda sou. Aí eu falo pra gente, não, mas em relação ao meu trabalho, eu sou a melhor. Não tem ninguém que é melhor do que eu, né? Até onde que vai, Jéssica, assim, ó, tipo autoestima pro salto do narcisista. Não é Como muito que você longe. sabe que quando eu falo que eu sou a melhor enfermeira, eu não tô, só tenho uma autoestima boa? Não, a gente consegue identificar pela forma que a pessoa traz a fala dela, a emoção, o olhar, é tudo muito rápido. Você fala algo, você fala, narcisista. Você começa a identificar. É porque seu olhar tá treinado, né? Já, pra saber. Porque assim...
Porque, na verdade, eu penso, né? Se eu, por exemplo, todas as vezes que eu faço um documento, eu faço uma defesa técnica, né? Hoje, trabalhando com regularização de estabelecimento de saúde, porque eu vendo regularização, mas o que eu entrego por detrás é segurança do paciente, eu falo, não tem nem... Quando nascer um filho ali pra mim, assim, Literalmente. sabe? Literalmente. Eu me gabo pro meu próprio cliente. Meu cliente fala, nossa, Hilda, ficou excelente, ficou muito bom. Isso aí, esse daí ficou bom mesmo, porque eu sou boa mesmo, entendeu? Aí o narcisista tá bem alto. Bem alto. Mas tem lado bom, gente. Quando você identifica os padrões controladores, você não usa para as relações, para controlar o outro. Você usa para benefício próprio. Que sentido? Nossa, eu identifiquei que eu sou narcisista, tá? Deixa eu controlar um pouco aqui, trabalhar uma outra questão, fazer um outro movimento, porque você começa a se conhecer melhor, você se entende e você sabe como você vai funcionar daqui para frente. Ah, entendi. Então eu vou usar o narcisista ao meu favor. Ao seu favor. Porque assim, ó, o narcisista desse tanto não tem como eu mudar, assim, ser zero narcisista não, né? Não tem como. A gente consegue controlar, mas ficar sem, não. Não funciona. Entendi. Então, dentro desses 4 perfis, sempre tem uma porcentagem? Tem, mas depende das relações. Ela funciona conforme a cada relação. Ah, entendi. Mas eu sempre vou ter os 4. Sim, mas em relações diferentes você vai ter um pouquinho mais alto que o outro. Vou ficar alternando ali. Entendi. Isso mesmo. Muito bom, Jéssica, muito bom. E aí, ainda falando sobre essa cultura de punição, quando a gente fez o primeiro podcast, eu recebi muitas mensagens no meu Instagram. Teve uma enfermeira que chamou muito a minha atenção, ela é do Rio de Janeiro, e ela fez uma medicação errada. E ela falou pra mim, Hilda, eu tô sendo perseguida pelos meus colegas de trabalho. Ela foi processada pela família, né? Eu acho que o hospital como um todo. E ela tava com muito medo, né? Sim. E ali eu não sabia, eu falei pra ela, né? Ela já tava com acompanhamento psicológico, falei pra ela que eu super entendi o que ela tava passando, aquela dor ali. Mas o que a gente quer trazer aqui é algo um pouco mais generalizado para que as pessoas consigam não se martirizar tanto, né, quando erra. É claro que a gente entende que você fazer algo que prejudica outra pessoa é muito ruim, né? É muito ruim. Quando aconteceu isso comigo, eu pensei, cara, eu tô estudando pra enfermagem, não é pra matar ninguém, é para salvar pessoas. Então, quando isso aconteceu, realmente me abalou demais. Então, essa cultura de punição, igual eu que fui mandada embora, ela, que além de estar sendo processada, está sendo perseguida pelos colegas, tendo que escutar comentários, piadinha. Eu não acreditei que em 2025 a gente ainda está passando por isso. Então, assim, por quê? Porque 2013 implementou a RDC 36, que é já trazendo segurança do paciente, cultura justa, quando erra, é uma cadeia em processo que erra, né? Provavelmente, ali no final, quando chegou a etapa dela, um monte de coisa atrás. Então, aconteceu. Mudou. Então, a segurança do paciente é isso. A gente implementa barreiras, várias barreiras, repete, revisa, para na hora, é o checklist ali do aviador, na hora que ele vai ligar o avião, que ele checa tudo para ele poder decolar. Aí é diferente da gente, né? Sim. Que a gente pode estar checando e ainda, às vezes, tá faltando alguma coisa, a gente ainda decola, por exemplo, uma sala de cirurgia, sem estar com tudo pronto ainda. Isso. Então, não tem esse limite. Mas nesse sentido dessa cultura de punição ainda que existe, né? A saúde, quem erra é monstro, assim, tipo, Sim. você. Tanto é que pelo Reels, que dá pra ver, eu recebi muitas críticas, muito comentário, falando que eu errei porque eu quis. Foram muitos comentários muito pejorativos que eu fiquei assustada quando eu vi, né? Então, assim, as pessoas não entenderam o que estava ali naquele contexto como um todo, mas entrou muito fortemente para me julgar como se eu tivesse feito porque eu quis. Sim. Então, nesse sentido, né? Como que a teoria da permissão vê a culpa? A culpa ajuda a não errar mais ou ela é o ciclo vicioso que atrai novos erros? Na verdade, a culpa, ela tem... A gente costuma falar que tem uma utilidade, que seria a utilidade. A de te punir. Geralmente, quem sente culpa acaba se punindo ou punindo outras pessoas. Quando a gente traz o olhar da culpa, eu tento entender qual é o tipo de culpa que aquela pessoa está sentindo, o que aconteceu, por que aconteceu, qual foi a razão, quais são os motivos, para ter uma análise completa. E quando as coisas vierem, as histórias vierem, ela não vai ter o mesmo tipo de erro para assistir a mesma culpa. Ela pode ter um acontecimento diferente, só que o registro que ela teve daquela culpa, daquele momento, daquele acontecimento, ele pode se repetir lá na frente, porque a vida nossa, ela flui como um ciclo. Então, quando você tem um sentimento de culpa, geralmente aquela culpa não foi exatamente por aquele acontecimento. Ela vem de outra situação, de um outro momento da vida dela, que aquela situação só
aflorou o que ela já sentia porque ela já registrou antes. Ah, então no caso do médico, pode ter sido isso também, né? Ele já Sim. tinha uma culpa muito forte De dentro algum outro dele, acontecimento. de algum outro acontecimento, às vezes, muitas vezes na infância, Sim. que culminou Com no esse ocorrido. menino, com o dia do paciente. Por exemplo, se ele viveu um momento na escola ou por acidente aconteceu algo e alguém se machucou, provavelmente ele ouviu: a culpa é sua, você errou, você não presta pra nada, tá vendo? Qualquer dia você vai matar alguém. E a pessoa registra aquela história, aquele fato com a emoção. E quando acontece algo parecido, a sensação é a mesma. Então, provavelmente o que ele sentiu ali foi o peso de algo que já estava com ele há muito tempo. É que somou, né? Somou tudo e virou essa bola de neve. Nossa. A culpa, a gente costuma falar que é geralmente um peso que você coloca nas costas e você vai carregando, é como se fosse vários pesos. Quando a gente trabalha a culpa, faz os protocolos de culpa, identifica o tipo de culpa que a pessoa está sentindo, a gente consegue fazer essa limpeza e separar as responsabilidades. Se o fato foi seu, se não foi seu, se só totalmente seu. Então, a gente separa o que é seu, o que é do outro, literalmente. Nesse sentido, para a enfermeira, para o médico, para o técnico de enfermagem que está ouvindo, assistindo a gente, que às vezes ainda carrega uma culpa por ter errado, porque muitas vezes, nós da área da saúde, a gente ainda não tem essa abertura. Muitos estabelecimentos, eu como consultora de segurança do paciente, a gente abrir esse espaço, né? Quando você implementa, para ter obrigatoriamente, a norma fala que você tem que ter uma comissão de várias pessoas para analisar todos os eventos uma das, né, além de implementar as barreiras, que são os protocolos de segurança do paciente, a gente precisa analisar os eventos adversos, fazer plano de ação para que aquele evento não aconteça mais. E trabalhe a cultura, implemente, porque assim, ó, você trabalhar com cultura de segurança, implementar a política de segurança numa instituição é difícil, né? Por exemplo, tem gente até hoje que entra no carro e não quer colocar o cinto de segurança. Tem gente até hoje que você anda na rua, anda de moto, principalmente no interior, e você vê que a pessoa está sem capacete. Então, você implementar uma cultura de segurança, principalmente no hospital, por quê? A cabeça do profissional, assim, como eu treino muitas pessoas, eles acham que aquilo ali vai atrasar ele. Então, por exemplo, ele higienizar a mão, né? 80% das infecções vêm das mãos dos profissionais. E aí, como é que você faz? Porque o cara não quer parar ali para poder lavar a mão antes de acessar o paciente. Então, nesse sentido aí, dessa culpa, né, que ele errou, ou que ele está sendo processado, e tá com medo de trabalhar, porque é isso, eu fiquei muito tempo sem conseguir mexer numa medicação. Eu fiquei muito tempo. Eu tinha... como registro, fato... Ficou. Você sente as mesmas sensações, os mesmos medos. Dentro da teoria da permissão, a gente trabalha com medo, protocolo de medo, a gente tem o protocolo de dependência emocional, de culpa. Então, a gente acessa a informação por detrás da informação. Então, nunca é somente aquilo que você está passando. Só aquilo que a gente está vendo, né? Que vocês estão vendo. Não, tem coisas ali por trás que você não consegue ver. E a gente acessa essas informações que estão ocultas. Então, nesse caso, é possível reprogramar a mente e a pessoa deixar de ser a vítima do erro e voltar a ser um profissional seguro? Sim, 100%. E o que você orientaria nesse caso? Essa pessoa, profissional de saúde, que está nesse contexto, passando por isso, né? Errou, processo, ou então às vezes ela errou, não deu nada, porque é isso, né? A gente erra, fica ali observando o paciente, mas normalmente a gente enfia debaixo do tapete. Sim. Porque às vezes essa cultura que eu tava falando, ou esse núcleo de segurança do paciente não é ativo, então normalmente a enfermagem não conta, enfia para debaixo do tapete. Por quê? Porque o medo é grande demais, né? De você contar pro supervisor, de você contar pro colega, da exposição. Se alguém não vê, é muito difícil. Só que ela sozinha, ela sabe o que ela fez, Isso. Ela lembra do acontecimento. Geralmente, quando uma pessoa vem até mim, passando por algo parecido, por um acontecimento muito difícil, eu sempre entendo a história dela. Falo, você tá com medo? A primeira coisa que eu faço é, vamos desmentir o seu medo. Então, eu trago aquilo que ela tá sentindo, a gente faz o protocolo de medo, entende o medo dela, porque nós vemos com alguns medos instalados, mas a maioria que a gente vive hoje não são nossos. A gente aprendeu por conta das referências e repertório. Traga o protocolo, vamos sentar, conversar, entender e tirar a culpa da pessoa. Como é tirar a culpa? Saber o que foi responsabilidade sua, o que foi responsabilidade do outro e assumir a sua parte e seguir em frente, entregar o que é do outro. Então, aqui tudo vai ser trabalhado dentro das sessões. Entendi. Procurar ajuda, né, Jéssica? Sim, 100%. Tem que procurar ajuda. E aí, fala um pouquinho eu rodei o protocolo de culpa, gente, esses dias, né? Foi o que me ajudou muito, porque eu A sensação é imediata. É imediata, de alívio. De alívio imediato. Eu tava parecendo que eu tava arrastando umas correntes, assim, sabe? Mas não por problema no trabalho, por problema pessoal. Que acaba afetando no trabalho. Sim, afeta. Não tem jeito, né? Nós somos seres únicos, né? Nós somos seres holísticos, inteiros, e não tem como a gente separar o emocional do trabalho.
Então, assim, a gente tá quase chegando ao nosso fim, o nosso papo tá tão legal aqui, me veio vários insights e assuntos, porque eu realmente, tudo que a gente já conversou até hoje sobre a teoria da permissão, eu apliquei muito pra minha vida particular, mas eu não tinha ainda analisado os erros, talvez até por medo de analisar os erros, de entender que eu que atraí esse tipo de coisa pra minha vida, que não é fácil a gente encarar isso, né? Então, eu queria te fazer mais uma pergunta, você que atende mães, né, que buscam reconstruir a vida. Na saúde, a maioria da enfermagem é predominantemente feminina, mães solos, muitas são arrimos de família. Como que a sobrecarga da mulher ali impacta esses ciclos de repetição, assim, no plantão? Que Como podem impacta? levar aos erros. Geralmente, a mulher, quando ela trabalha no campo da saúde e ela trabalha numa escala alta e a vida mãe solo, geralmente são mães que são guerreiras e criam seus filhos sozinha, a gente costuma dizer que é estar presente. Como? Você está presente para a sua vida agora. Você tem um plano de ação para o que você quer construir através da sua vida profissional, porque a gente trabalha 3 áreas: saúde, relacionamento e financeiro. Quando você olha essas 3 áreas e você fica presente para cada uma delas, é como se você trabalhasse todos os dias 100% presente para a vida que você está construindo. Então, na área financeira, você sabe que através do seu trabalho você vai ganhar mais dinheiro. Relacionamento em relação com os filhos. Amorosa, se a pessoa está disposta a reconstruir a vida dela e ter um novo relacionamento, a gente faz todo esse mapeamento. Saúde, ela ter tempo para ela ter a disposição, ela trabalhar, ela se sentir bem, se sentir viva, mesmo estando num ambiente que não é tão fácil quanto o hospital. Mas você trabalhando cada área da sua vida, você consegue sim viver bem e feliz. Entendi. E assim, partindo aqui para nossa pergunta de encerramento, né, que estamos chegando a esse fim aí, que foi muito bom, né, Jéssica? A gente pode dizer que existe, assim, uma permissão negativa, né? Qual que seria o primeiro passo para identificar se a gente está vivendo uma permissão negativa ou seria melhor usar o termo que eu estou vivendo uma vida sem permissão? Quando a pessoa sente que ela tenta e não consegue nada. Quando ela acha que a vida dela é somente aquilo. Ela olha para os lados e fala assim, será que é só isso aqui? Quando ela se sente cansada de tentar, pessoas que fazem renda extra, trabalham em hospital, vende doce dentro do hospital. Tem uma amiga minha, por exemplo, que ela é enfermeira e ela vendia bolo no poste nas horas vagas porque ela tinha que complementar a renda e sempre trabalhando naquela rotina exaustiva de 12 horas de plantão. Quando você acha que é só isso, é porque aqui você já começou a chegar no seu ponto cego, que a gente costuma falar o ponto cego, que é, tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo. E quando você tira as vendas e você decide, fala, vida, agora eu quero ver o que está acontecendo, de fato a vida te dá os acontecimentos para te mostrar o que você precisa romper. Ali você entende a falta da permissão. E quando você fala de viver no presente, né, de estar no presente para as áreas da vida, eu até falei no último podcast que eu acredito muito que o déficit de atenção também pode tirar a pessoa ali da presença, e principalmente você que é profissional da área da saúde, é importante você se avaliar, ir no médico, conhecer as suas deficiências para que você possa se proteger delas. Porque até os limites. Até os limites, até onde que você vai. Porque a pessoa com déficit de atenção, por exemplo, se for à noite, é bom ela nem trabalhar com medicação, porque a cabeça dela já vive no mundo da lua. Se não for uma pessoa medicada, que não tem autocontrole, que não medita, que não se cuida, não adianta, ela vai errar, né? Ela vai errar. E uma outra consequência que eu queria falar, por exemplo, sobre o erro, que talvez seja negativa para minha vida, é o tamanho. Eu acho que o meu controle pode ter aumentado por causa disso, que eu fico tentando controlar tudo para não errar. Para não errar. E eu tenho muita intolerância ao erro dos outros. Então, a minha régua para a pessoa que errou, ou para mim mesmo, inclusive, eu sou muito intolerante com os meus próprios erros. Então, eu me puno muito, inclusive, quando eu erro. Tipo, não posso errar, me sinto culpada até hoje quando eu erro em qualquer coisa, porque hoje o meu erro no meu trabalho, eu vou ter uma consequência financeira, não mais de vida dos pacientes. Graças a Deus, mas então eu acho que também tem essa consequência, né, que eu ainda não consegui limpar isso, né, eu vou inclusive rodar o protocolo de culpa por causa disso, Jéssica. É importante você ter essa análise, porque se você não tem tanta paciência, um olhar mais clínico, quando você vê que o outro errou e você quer controlar tudo, significa que como você fizeram a mesma coisa, e você aprende através das referências e repertório. Então, alguém fez isso com você, você viu que seu erro tem uma consequência, então não vou deixar ninguém errar perto de mim para não ter a mesma consequência. Então, você vive uma constante controlar o outro o tempo todo. É constante. Essa necessidade de controlar.
Nossa, tá vendo, gente? A gente tem que estar sempre se trabalhando. Eu quero te agradecer, Eu que Jéssica, pela agradeço, foi presença. Foi incrível. maravilhoso aqui te ouvir. Aprendi muito aqui com você. Qual que é o seu recado que você poderia deixar pro pessoal da área da saúde? Fala aí também seu Instagram, a gente vai deixar aqui. Como que as pessoas que quiserem te conhecer, que quiserem fazer a sua terapia, com esse olhar divergente, esse olhar da aliança sobre o que eles estão passando. Fala aí, deixa um recadinho e fala seus contatos. Olha, gente, eu sempre falo pra todo mundo que tá comigo, que eu atendo, todos os meus pacientes, você tem que estar presente para a vida que você quer construir, porque quando você perde muito tempo só tentando, só passando, você não consegue olhar o simples, é o quanto a vida ela é justa e ela entrega exatamente aquilo que você quer. Quando você quer buscar mais da vida, ela vai te dar mais. Então, as pessoas que querem conhecer mais, saber sobre o meu trabalho, o meu Instagram é jessicasouza.espaço. Então, vai lá, segue, eu posto bastante conteúdo, falo bastante sobre a teoria da permissão. Então, é você ter esse olhar para você, para a vida que você quer construir de fato. Tá bom, a gente vai deixar também o arroba da Jéssica aqui no descritivo do vídeo. Quero agradecer você mais uma vez. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Por ter aceitado esse convite mesmo. Quero agradecer você, profissional da saúde, que ficou aqui até o final aqui desse podcast com a gente. Muito obrigada. Então, hoje a gente encerra mais um Passagem de Plantão, eventos adversos, né, dentro do Passagem de Plantão. Obrigada aí por ter assistido a gente. Um abraço.